Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei, e você me responderá. Essas palavras majestosas ressoam como um prenúncio da revelação divina, um chamado de Deus para que o homem se prepare para o confronto com o próprio Criador. A história de Jó nos transporta para tempos antigos, onde o céu e a terra se entrelaçam e as provações humanas revelam as profundezas da fé. Há muito, muito tempo, na mística terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Este homem não era apenas uma figura comum entre os mortais. Ele era um exemplo de retidão e pureza de coração. Jó era íntegro, caminhava em justiça e, acima de tudo, temia a Deus e evitava o mal com todas as suas forças. Em um mundo onde poucos podiam se gabar de tanta fidelidade, Jó se destacava como o mais justo entre todos, um reflexo de como sua vida estava alinhada com os desígnios divinos. Ele não apenas vivia com moral elevada, mas também era abençoado de maneira extraordinária. Seu nome ecoava em todos os cantos por suas vastas riquezas e pela grandeza de sua família. Com 7 filhos e 3 filhas, Jó era pai de uma descendência numerosa e respeitada. Além disso, sua fortuna era impressionante. 7.000 ovelhas que pastavam por seus campos, 3.000 camelôs que cruzavam os desertos, 500 juntas de bois que trabalhavam suas terras e 500 jumentos que completavam seu vasto império. E isso sem contar o grande número de servos que atendiam sua casa e campos. Jó não era apenas um homem próspero. Ele era o mais respeitado e admirado entre todos os povos do Oriente. Seu nome inspirava reverência e admiração. Seus filhos, que herdaram o caráter nobre do pai, costumavam celebrar a vida com grandes banquetes em suas casas. Era uma tradição sagrada. No dia de seus aniversários, eles abriam suas portas e reuniam a família, sempre convidando as 3 irmãs para participarem das festas, em uma demonstração de união e alegria fraternal. As risadas enchiam o ar, e o vinho fluía, simbolizando a prosperidade e a bênção de Deus sobre eles. Mas, enquanto seus filhos celebravam a vida, Jó, em sua profunda sabedoria, preocupava-se com algo mais sutil e invisível, as possíveis fraquezas do coração humano. Ele temia que, no calor das festividades, algum pecado pudesse ser cometido, mesmo que em pensamento. Por isso, ao fim de cada período de festas, Jó levantava-se de madrugada, enquanto o mundo ainda dormia, e oferecia sacrifícios queimados por cada um de seus filhos. Seu coração clamava a Deus em intercessão, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Ele não deixava espaço para dúvida, oferecendo essas preces com regularidade e fervor, mostrando seu amor paternal e sua devoção a Deus. Esse ritual não era apenas uma prática religiosa. Era uma expressão profunda de sua fé e seu compromisso com a pureza espiritual de sua família. Um dia, nas alturas celestiais, em meio ao esplendor do reino de Deus, os anjos se reuniram diante do Senhor, suas presenças irradiando luz e poder. Porém, entre eles, uma figura sombria também apareceu. Satanás, o acusador, esgueirou-se até o meio da corte divina. O Senhor, com sabedoria infinita, olhou para ele e perguntou: de onde você veio? Com um tom desafiador, Satanás respondeu: devagar pela terra, de ir de um lado para o outro, observando. Então o Senhor, como quem já previra o que viria a seguir, perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém como ele em toda a terra. Ele é íntegro, justo, teme a Deus e evita o mal. Era um elogio raro, uma declaração de orgulho divino por um homem cuja fé era inabalável. Satanás, sempre astuto, não perdeu tempo em questionar a lealdade de Jó.
Será que Jó teme a Deus por nada? Ele provocou, com malícia em sua voz. Não colocaste uma cerca de proteção ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele possui. Você abençoou o trabalho de suas mãos, e seus rebanhos agora se espalham por toda a terra, incontáveis como as estrelas. Mas estende a tua mão, toque em tudo o que ele tem, e verá. Ele certamente te amaldiçoará na tua face. As palavras de Satanás soavam venenosas, como se cada sílaba estivesse impregnada de desejo de ver a ruína daquele homem íntegro. Ele duvidava que a fé de Jó pudesse sobreviver se fosse testada no fogo da adversidade. Com uma calma soberana, o Senhor respondeu a Satanás, colocando um desafio divino em movimento. Muito bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Era uma permissão concedida com uma restrição severa. Jó seria provado. Sua fé passaria por uma fornalha de tribulações, mas sua vida permaneceria intocada. O céu e a terra aguardavam para ver o desenrolar desse teste cósmico, um confronto entre a fé de um homem e as tentações mais sombrias que Satanás poderia lançar contra ele. Certo dia, enquanto Jó estava em casa, em meio à sua rotina diária, um mensageiro, ofegante com o rosto marcado pelo terror, chegou apressado até ele. Os bois estavam arando e os jumentos pastando tranquilamente perto, quando, de repente, um grupo de sabeus nos atacou. Ele relatou com desespero na voz. Levaram todos os animais, sem misericórdia. Mataram os servos com a espada. Eu sou o único que conseguiu escapar para lhe contar. Jó mal teve tempo de absorver a notícia, quando outro mensageiro correu em sua direção. O fogo de Deus caiu dos céus. Ele exclamou. As ovelhas e os servos foram consumidos pelas chamas. Eu sou o único que escapou para lhe contar. Era como se o próprio céu estivesse contra ele. Ainda sem fôlego, antes que o segundo mensageiro terminasse, um terceiro apareceu com o rosto pálido de medo. Os caldeus formaram 3 grupos de ataque e vieram como tempestade sob os seus camelôs. Eles mataram os servos e levaram os camelôs. Eu sou o único que conseguiu escapar para lhe contar. Jó sentiu seu coração pesar, mas os golpes ainda não tinham terminado. Um último mensageiro, carregando a pior das notícias, chegou. Sua voz tremia enquanto falava. Seus filhos e filhas estavam reunidos, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um vento forte veio do deserto. O vento atingiu a casa com tanta força que ela desabou sobre eles. Todos morreram. Eu sou o único que escapou para lhe contar. O mundo de Jó, que antes era cheio de luz e bênçãos, de repente se viu envolto em trevas e dor inimaginável. Ao ouvir todas as notícias devastadoras, Jó se levantou em meio à desolação que o cercava. Seu coração estava dilacerado pela dor, mas, em um gesto de profunda humildade e lamento, ele rasgou seu manto, símbolo de sua posição e prosperidade. Em seguida, raspou a cabeça, um sinal de rendição total diante do inexplicável. Ele então se prostrou no chão, entre as ruínas da vida que havia perdido, e, em uma demonstração surpreendente de fé, adorou a Deus. Suas palavras ecoaram como um grito de fé no meio da escuridão. Nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo após perder tudo, Jó não pecou. Ele não culpou Deus, nem deixou que o desespero corrompesse seu coração. Seu espírito, apesar da dor, se manteve fiel e íntegro. Em outro dia, nos reconditos celestiais, os anjos vieram novamente apresentar-se diante do Senhor. Entre eles, como uma sombra na luz celestial, estava Satanás. Mais uma vez, o Senhor questionou Satanás: De onde você veio? E Satanás,
com seu ar de astúcia, respondeu: de percorrer a terra e andar por ela. O Senhor, confiante na lealdade de seu servo, voltou a mencionar Jó. Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é íntegro e reto, teme a Deus e evita o mal. E ainda mantém sua integridade, mesmo que você tenha me incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. As palavras de Deus eram cheias de orgulho por Jó, reconhecendo sua resiliência mesmo após perder tudo. Satanás, não convencido da sinceridade da fé de Jó, replicou de maneira provocativa: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e fere a carne e os ossos dele, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. A insinuação de Satanás era clara. A dor física seria o teste definitivo. O Senhor, conhecendo o coração de Jó, respondeu com firmeza: pois bem, ele está em suas mãos. Apenas poupe a vida dele. A tensão desse momento no céu era palpável, pois o destino de Jó estava novamente sendo decidido, e agora o sofrimento seria ainda mais profundo. Satanás, com seu poder destrutivo, saiu imediatamente da presença do Senhor em um ato cruel. Afligiu Jó com feridas horríveis e dolorosas. Desde a sola dos pés até o topo da cabeça, o corpo de Jó foi coberto de chagas que ardiam e coçavam incessantemente. Em meio a seu sofrimento, sentado sobre cinzas, um símbolo de luto e humilhação, Jó pegou um pedaço de cerâmica quebrada para tentar aliviar sua dor coçando suas feridas. O cenário era sombrio, e o corpo outrora saudável e abençoado de Jó agora se tornará uma imagem de desolação. Sua esposa, diante do sofrimento insuportável que ele enfrentava, não pôde conter sua frustração e amargura. Você ainda mantém sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Ela exclamou, suas palavras carregadas de desespero. Mas Jó, mesmo em meio à sua aflição, respondeu com sabedoria e calma: você fala como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal. Seu espírito inquebrável diante da dor e da tentação de desistir era uma prova de sua fé inabalável. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, nem deixou que as feridas em seu corpo abrissem um caminho para a amargura em seu coração. Ele permaneceu firme, resistindo à pressão de renunciar à sua fé e integridade, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todo o mal que havia caído sobre ele, cada um, profundamente angustiado, saiu de sua casa. A notícia do sofrimento de Jó ecoou por toda a região, e seus amigos, movidos por solidariedade, partiram com o único objetivo: consolá-lo e confortá-lo. Ao se aproximarem da terra desolada onde Jó vivia agora, viram de longe uma figura que mal podiam reconhecer. A pele de Jó, coberta por feridas, estava enrugada e emaciada. Sua postura, uma sombra do que fora antes, transmitia mais do que dor física. Era um retrato de alma quebrantada. Seus amigos, ao perceberem a gravidade de seu estado, choraram em desespero. O pranto deles cortava o silêncio do deserto, ecoando como um lamento fúnebre. Rasgaram suas vestes em sinal de dor e arrependimento, jogando pó sobre suas cabeças como quem já caminha pela sombra da morte. Sentaram-se ao lado dele no chão, sem palavras, sem movimentos, apenas partilhando o fardo de sua miséria. Durante 7 dias e 7 noites, a dor foi sua única companhia. Um silêncio tão pesado quanto o sofrimento de Jó, porque a profundidade de sua agonia era inexplicável por palavras. Ao término desse longo período de mudez, a dor de Jó finalmente se expressou em palavras. O homem que uma vez exaltou a bondade de Deus,
Agora encontrava-se nas profundezas do desespero. Seus lábios tremiam ao amaldiçoar o dia de seu nascimento. Que pereça o dia em que nasci, ele exclamou, com uma voz rouca que parecia vir de um lugar tão escuro quanto sua alma. E que a noite em que disseram, foi concebido um menino, seja coberta pela escuridão mais densa. Seu clamor ecoava pelas pedras que o cercavam, como se até a natureza compartilhasse seu sofrimento. Ele desejava que o dia em que foi trazido à vida nunca tivesse existido, que a escuridão eterna cobrisse aquele momento. A dor transbordava em cada palavra, como um rio que rompe suas barreiras, incapaz de ser contido. Por que se dá a luz aos aflitos? Ele questionou, ni vida aos amargurados de alma. Jó, em sua tristeza mais profunda, questionava a razão de sua existência, de seu sofrimento prolongado. Suas palavras revelavam uma busca desesperada por sentido, pela morte que, irônica e cruelmente, recusava vir ao seu encontro. E assim, a angústia de Jó se arrastava dia após dia, noite após noite, sem trégua ou alívio. Seus amigos o ouviram atentamente, mas o peso de suas palavras era demais para eles suportarem em silêncio. Elifaz, o primeiro a falar, respondeu a Jó com uma voz carregada de preocupação e reprovação suave. Se alguém se aventura a falar, você ficará impaciente. Ele perguntou, quem pode manter-se calado? Você ensinou a muitos, fortaleceu mãos enfraquecidas. Suas palavras deram apoio aos que tropeçavam, mas agora que chegou a sua vez, você se abateu. Elifaz falava com a intenção de despertar Jó para sua antiga força, mas sem compreender a profundidade de sua dor. Ele começou a sugerir que o sofrimento de Jó era, talvez, uma consequência de algum erro ou pecado oculto. Considera agora, disse Elifaz, quem, sendo inocente, jamais pereceu. Mas essas palavras não traziam conforto. Em vez disso, aprofundavam a ferida já aberta no coração de Jó. Depois de Elifaz, foi a vez de Bildade, que acreditava firmemente na justiça de Deus. Até quando você falará assim? Ele questionou. Para Bildade, a lógica era simples. Se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado de alguma forma. Deus, em sua justiça, nunca permitiria que o inocente sofresse sem causa. Ele falou com uma certa dureza, esperando que Jó reconhecesse seus erros e buscasse a reconciliação com o Altíssimo. Se você buscar a Deus e rogar ao Todo-Poderoso, certamente Ele se levantará e restaurará sua vida. Mas essas palavras, que deveriam inspirar esperança, apenas ecoavam na alma desolada de Jó, sem penetrar o abismo de sua dor. Para Jó, sua integridade era inquestionável, e essa insistência de seus amigos em encontrar falhas apenas aumentava seu sofrimento. Por fim, Zofar, o mais impaciente dos três, tomou a palavra. Ele não hesitou em repreender Jó com severidade. Deveriam suas palavras vãs ficar sem respostas. Zofar acreditava que Jó estava sendo arrogante em sua insistência de inocência. Ele declarou que o sofrimento de Jó era, na verdade, uma demonstração de misericórdia de Deus, e que Jó deveria ser grato por não estar sofrendo ainda mais. Se Deus lhe desse o que você merece, sua punição seria muito maior. Zofar não tinha paciência para o que ele considerava queixas sem fundamento. Para ele, Jó precisava aceitar sua culpa e humilhar-se diante de Deus, porque só assim a restauração viria. Mas as palavras de Zofar, longe de trazerem luz, apenas mergulhavam Jó mais fundo na escuridão de sua alma atormentada. Apesar de seu sofrimento indescritível e das duras acusações de seus amigos, Jó permaneceu firme em sua fé inabalável em Deus. No auge de sua dor, ele declarou: ainda que ele me mate, confiarei nele.
Defenderei meus caminhos diante dele, pois isso resultará em minha libertação. Com fé inabalável, proclamou: Eu sei que o meu Redentor vive e, no fim, ele se levantará sobre a terra. Mesmo que meu corpo seja consumido, em minha carne verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu e não outro. Então, uma tempestade colossal se formou, e o Senhor falou a Jó, emergindo da tempestade: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras vazias? Prepare-se como o homem. Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, em pé no centro da tempestade, sentiu o poder incomparável da criação. O Senhor se voltou para os amigos de Jó, dizendo: Estou irado com vocês, pois não falaram a verdade como fez Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros e ofereçam um holocausto, pois apenas Jó poderá interceder por vocês. Obedientes, Elifaz, Bildade e Zofar foram até Jó, que orou por eles. O Senhor aceitou sua oração e, em resposta à fé e compaixão de Jó, restaurou sua sorte, trazendo bênçãos abundantes. Humilhado pela grandeza de Deus, Jó respondeu: Sou indigno, como posso responder-te? Coloco a mão sobre a boca. Ele, então, reconheceu o poder e a sabedoria divina. Depois, restaurou a vida de Jó de forma grandiosa, dobrando suas posses e bênçãos. Jó foi novamente visitado por seus irmãos e amigos, que o consolaram pelas dificuldades e o honraram com presentes. Sua fortuna foi restaurada, e ele recebeu o dobro do que tinha antes das provações. Jó foi abençoado com 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas, cujas belezas eram incomparáveis, recebendo uma herança junto com seus irmãos. Após sua restauração, Jó viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e netos até a 4ª geração. Ele morreu em paz, cheio de dias, com a convicção de que sua vida, marcada por provações, também foi uma expressão da soberania e bondade de Deus. A história de Jó é um poderoso testemunho de fé resiliente e da soberania divina. Embora seu sofrimento tenha sido profundo, sua confiança em Deus permaneceu e foi gloriosamente recompensada. Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, sabendo que a luz da restauração sempre virá para aqueles que perseveram. Em que mundo você deseja que seus filhos e outras famílias ao redor do globo aprendam sobre a Bíblia através de vídeos ou filmes de animação? Esta é a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Nossa visão é criar vídeos bíblicos completos que contêm as histórias que levam a Jesus, algo que grandes mídias como a Disney nunca fizeram. Todo o nosso conteúdo é gratuito e estará disponível no YouTube. Obrigado por fazer parte dessa missão incrível. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Não se esqueça de curtir, comentar suas impressões e compartilhar com amigos e familiares. Obrigado por assistir.